Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Bloco 8, adolescência no século XXI, terapia de contorno. Chegou a hora, né, de focar um pouco mais nas influências culturais. A adolescência não tem jeito. E chega de aula. Promessa é dívida. Vamos começar a discutir, mas aqui conversar mais livremente. Claro, a partir da base que a gente colocou nos últimos vídeos. Só mais um conceito importante, juro, é o último. Esse é bem importante para a gente começar a pensar junto com as influências culturais. Terapia de contorno. Então vamos lá. O que é isso? Socorro. Lembra do terceiro bloco, que foi focado na adolescência, por que falar da adolescência, o que é ser um adolescente, um sonho de um adolescente, etc. No primeiro vídeo, lá no finalzinho, a gente tem um tópico em que assim, menciona rapidamente a adolescência como o momento em que o adolescente passa a configurar uma categoria social, sociopolítica e tal. Já vinha sendo uma categoria, um conceito estudado na área médica, biológica, psicológica, mas passa a ser também um ator social. Lembra? Eles começam a trabalhar na fase do pós-guerra, a se transformar aí numa categoria de mercado, não é? Mercado de moda, consumo, filme, música, roupa, novela e etc. Surfando. Lembra no conceito de juventude que cresce nesse século, que tinha a ver com rebeldia, necessidade de liberdade, de arriscar e etc. E eles começam a ter uma voz, num certo sentido aí, política, não é? Porque eles são os novos jovens que sustentam o mercado daqui a pouco. Na literatura, essas pessoas que nasceram nessa época do pós-guerra ali, entre 40 e 60, são conhecidas como a geração de baby boomers. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Esse era um conceito que tinha a ver com a explosão demográfica. É um conceito americano, tá? É uma nomenclatura americana, mas é o que a gente tem. A explosão tinha a ver com a explosão demográfica, né? A explosão de bebês. Tinha muita gente nascendo sem parar, tinha muito crédito, né? Foi um momento de muita euforia. E, enfim, essas pessoas que nasceram nessa época eram pessoas que nasceram num contexto diferente dos pais dela, correto? Que vinham de duas guerras, um momento todo cinza, todo pessimista. Eles eram cheios de necessidade de expansão, liberdade. Eles fumaram muito, e eles foram os jovens dos anos 60 que queimaram sutiã, quiseram amor livre, experimentação sexual. Esse pessoal viveu o auge da psicanálise, não é? Faz sentido. Era um pessoal que não queria mais saber de repressão sexual, queria liberdade, né? E a psicanálise estava ali, oferecia uma boa teoria para entender os problemas emocionais, que eram sempre, no final das contas, um problema de repressão sexual. Super colou, não é isso? Só para dizer, essa geração é uma geração que viveu uma atmosfera de euforia mesmo, de esperança, e iam mudar o mundo, revolucionar o mundo. Segura, tá? Que não é aula de história, nem é a minha praia. A gente quer chegar em você mesmo, no adulto de hoje e no adolescente, tá? Pessoal, filho dessa galera aí do amor livre, vamos pensar? Final dos anos 70, anos 80, eles são chamados millennials. Não é? Porque eles seriam os adultos na virada do milênio, tá bom? Esse pessoal, vamos lá, cresceu com pais liberais, correto? Eram os pais que vinham ali, desreprime tudo, libera e tal. Pelo menos nos centros urbanos, tá, gente? Nos meios rurais, talvez não, tivessem ainda climas mais rígidos, enfim, sociedades mais conservadoras, mas a pauta de referência, o padrão de conduta passa a ser, daí em diante, de criação, de formação, pais que prezam diálogo, não é? A liberdade para os filhos que eles não tinham tido, certo? É a era em que a moral e os costumes mudam. Eram pais que prezavam conversar, dialogar, não queriam bater, não queriam ser rígidos, não queriam reprimir os filhos. A gente vai instaurando daí em diante uma era das negociações,
certo? Quem está na minha área sabe que foi o boom de terapia de tudo. Terapia de família, terapia de casal, terapia de mãe e filha, de pai e filho, de sogro, de sei lá, do que você quiser imaginar. Cuja base era essa, ter um mediador psicológico para que as pessoas pudessem dialogar francamente, negociar e etc. Em resumo, a revolução dos costumes que a gente observa veio paulatinamente, certo? Se estruturando lá desde os anos 60. Ela resultou numa sociedade que questiona, não é isso? Que contesta. Uma sociedade aí que as referências morais ou chão psicológico social, ou que a gente considera normal, mudou, não é isso? Então, vamos pensar, se essas referências morais mudaram, os modelos individuais e sociais almejados e esperados também mudaram, não é isso? Lá para trás, dos anos 50, quando você nascia e ia crescendo, o que era aspirado? O que você imaginava quando fosse ser adulto? Ter uma família, não é? Uma profissão, poder ir à escola, a igreja. E as aspirações quais eram? Ter uma profissão, construir uma família, certo? Você mais ou menos tinha seu rumo da vida dado. Todo mundo queria isso. E agora? E hoje em dia? Quem são os difusores de valores? Propaganda, mídia. E de um tempo para cá, mídias sociais, não é isso? São eles os grandes difusores aqui dos valores, que vamos deixar claro aqui, valores nesse caso são chão psicológico social, tá? Não são gostos ou opiniões, são o que passam a ser a referência moral, mais ou menos, do que vai ser o rumo da vida das pessoas. Os modelos que vão ser aceitos como certos, esperados, os modelos que orientam os horizontes morais da gente. Ah, então você está me dizendo que quem nasceu de 2000 para cá não tem mais religião. Não é que aqueles antigos difusores não sejam mais difusores, mas vamos pensar aqui num exemplo. Uma criança que seja muito apegada ao avô, né? Então esse avô vai ser o modelo infantil dele, digamos, de como ser homem, tá? Modelo masculino. E ele pode lá introjetar alguns traços do avô psicológicos que vão ser traços dele, certo? Mas esse avô dificilmente vai ser um modelo identitário para ele de como ser e se comportar como adulto, né? O avô é uma referência afetiva que pode ser importante na infância, mas aquela aspiração antiga de ser mais velho, de sabedoria, então seu avô era seu grande modelo identitário, isso não acontece mais, não é o mais comum, certo? Então, o que a gente tem hoje? Ou o que a gente tinha naquele momento? Vamos pensar nesse como modelo antigo, anos 50, até anos 50. Até anos 60, quem nasceu naquele período. Aquele era um tipo de ego ou de conceito de identidade pressionado, certo? Ele era mais rígido, a criação era mais rígida, os horizontes já eram mais dados. Ele era um ego que queria se expandir, certo? Queria se liberar, se despreprimir. A gente chama esse tipo de cliente dessa época do perfil de cliente para uma terapia de descompressão, que era o intuito, não é, da psicanálise. Descomprimir o quê? Um super ego, não é? Um ego que era muito forte, que era cheio de exigência, obrigação, de valores ligados a esforço, disciplina, hierarquia, não é isso? Inclusive, superego era conhecido como a função do pai, que era dar limite, dizer não, né? Dizer pro garoto, malandro, chega, sua mãe não é só sua, tem que dividir, tem que se frustrar e tem que entender que a vida é assim, não é? Não pode ter tudo que quer. Essa é a ideia do superego, né? E esse era o tipo de função que viria do pai, porque o pai corta ali a exclusividade da mãe, do bebê para a mãe, tá? Desculpa. E isso a gente chama de terapia de descompressão. Descompressão do quê? Da pressão da rigidez superegóica. Ficou claro isso? Não precisa guardar esses nomes, só que aquele era um tipo de sujeito que crescia mais rígido e querendo se liberar e descomprimir. E agora? Como é que acontece agora? Aí vamos lembrar, esses pais que nasceram ali 70, 80, que já nasceram
num clima ou cresceram com referências muito mais frouxas, mais soltas, esses são os adultos de agora. Como é que se forma a identidade, o conceito de identidade da criança hoje? Tem muito menos limite, não é? Muito menos rigidez moral, muito menos repressão sexual, afetiva, muito menos tabu, não é isso? Quais são as dificuldades dessa galera hoje em dia? Quais são as dificuldades desse ego que está se formando hoje em dia? Tem muito mais a ver com os aspectos da formação da identidade ligados à obrigação, esforço, disciplina, hierarquia, correto? Isso é mais difícil para a galera de hoje em dia. São modelos infantis muito menos duros, menos enrijecedores, certo? Mas são também mais permissivos, mais titubeantes, são mais modelos de conselhos, não é do que de imposição ou controle. Gente, não estou fazendo nenhum julgamento, não estou dizendo que é melhor nem pior, mas é um perfil psicológico que a gente chama do perfil para terapia de contorno. Não é? São os conceitos de identidade, são os egos sem contorno. Hã? O que você está falando? Calma, vamos junto. Então me ajuda, lettering. Imagina lá o pressionado que quer estourar, né? Esse é o tipo de identidade de hoje em dia? É o tipo de criança de hoje em dia? Não. Criança de hoje em dia é muito mais... Não. O que você vai descomprimir nesse moleque? Nada, né? Ele não tá rígido, ele não tá pressionado. Ele tem pouco contorno. O que a gente está falando? São ansiosos? Ah, boa pergunta. Na verdade, essa associação não é necessária, tá? A gente pode pensar que um ego molenga, assim, que tem muita possibilidade, é um ego mais sem continência, sem contenção interna, tá? Esses sujeitos, os sem contorno, a gente chama de sujeitos sem autocontinência. Eles não têm nenhuma continência interna. Te respondendo, essa galera meio sem continência, as continências têm que vir de fora, eles costumam ser ansiosos, tá? Mas a gente também tem ansiosos super rígidos, né? E a gente também tem ansiosos com limite, com contenção interna, entende? Então não dá para fazer essa associação óbvio, assim, necessária, como se ela fosse óbvia. Uma não é necessariamente consequência da outra. A gente tem ansiedade, é um quadro complicado. Agora a gente pode sim estabelecer uma distinção, que é a diferença entre limite e contorno, não é? Porque é claro que a galera hoje em dia tem menos limite, não é? É só a gente pensar que tem menos obrigações, menos sentido de hierarquia, de disciplina e etc. Mas é só uma questão de falta de limite? Adianta amarrar? O mundo está todo com referências diferentes, não é? É importante que a pessoa construa ou desenvolva continência interna, né? E isso vai naturalmente ajudar nos quadros de ansiedade. O que quer dizer continência interna? Autocontinência, não é? O que quer dizer isso? Vai ter que haver um processo, certo? Onde a formação da identidade ou a formação desse garoto, dessa garota, dessas crianças que vão ser adultas, incluam nas referências de mundo interno delas, então uma coisa que vem de dentro, o sentido de responsabilidade. Responsabilidade por cuidar do mundo? Não sei se é a onda agora, mas responsabilidade por cuidar dos interesses dele ou dela? Sim. Referências de mundo interno que incluam a motivação, não é? O que eles estejam engajados, buscando ou procurando o que motiva eles a estarem no mundo, né? Porque de verdade, gente, tem dois grandes motores motivacionais na vida: necessidade e vontade, não é? Então tem necessidade de sobrevivência e tem vontade. Então egos que estão mais organizados, orientados pela vontade, era importante saber o que eles gostam, o que eles querem da vida, o que os motiva. Então, não é uma questão de julgamento. Vamos pensar do ponto de vista da constituição sociocultural, como é que está esse ego atual. Tem modelos, não é? De pai e mãe mais fluidos, mais tranquilões, certo? Mas pode um monte de coisa. É diferente do rigidão, mas também deixa a criança meio lá com tanta possibilidade que
fica difícil, tem outro tipo de dificuldade, e as vivências próprias delas. Isso está muito enriquecido, não é? Está muito mais criativo, tem muito mais possibilidade. Então tem muito mais possibilidade né? Tem muito mais possibilidade de todos os lados. Isso gera mesmo instabilidade psíquica, porque tem muita coisa que pode, e tem inclusive muito contato com ambiguidade, lembra? Numa época que era mais constituída por certo e errado, porque a criança não tem ainda maturidade, né, para pensar, decidir tantas coisas naquela idade. Ainda até os heróis, né, gente, hoje em dia são ambíguos, sem julgamento moral, é como é, não é? Agora, qual a consequência disso? Uma reformulação em toda a formação da identidade, correto? Porque se a infância vai ser diferente, as condições para a adolescência vão ser diferentes, e daí por diante, né? Antes era, eu sei como deveria ser, chega na adolescência, eu quero ser o oposto. E depois você acha ali um meio termo e vai ser um adulto. Agora, a quantidade e diversidade de possibilidades, por um lado é legal, enriquece as vivências da criança, por outro, deixa o ego mais inseguro mesmo, porque com menos parâmetro ou referência. E por quê? Os parâmetros e referências mudam muito rápido, tá? Isso foi gerando esse sujeito com menos autocontinência. Isso não é bom ou ruim, é o que é como acontece hoje em dia. Tudo isso aqui foi só para dizer que o processo de amadurecimento ganhou uma outra complexidade, beleza? Então é isso, gente, é o que temos para hoje, tá? É o seguinte, é um conceito de identidade que não tem um horizonte de aspiração dado quando nasce, não é? Que não tem modelos internalizados assim de exigências morais fortes, superegóico, e que tem menos foco e que tem muita possibilidade. É isso. E você, que é um pai dos anos 80, millennial, de um adolescente da era digital? E você, que já nasceu aqui assim, com uma extensão digital, uma versão meio assim? Onde é que vocês estão nessa seara? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo? Para o próximo, Adolescente na Era Digital. Fiquem com a gente. Se curtiram, compartilhem, se inscrevam e deixem o polegar.